Muito bom dia, Fábio, bom dia, Gil, Lennon, a toda a equipe da Rádio Acústica, é sempre um prazer falar com vocês. E agora falando da estrada, né, também, diretamente da estrada, em deslocamento para o município de Porto Alegre, consegui agora estacionar o carro e até peço desculpas aí para a equipe da produção que estava tentando contato e eu tentando achar um sinal bom aqui, um local legal para parar. Na rodovia nós estamos com um problema, tem muitos lugares aí de dificuldade, né? Deputado Marco Vinícius, o assunto agora não é um assunto novo, pelo menos desde que eu me lembro, mas nós estamos aí buscando tentar entender o porquê que o Rio Grande do Sul cresce desordenadamente, diferente de umas regiões para outras. E o senhor está propondo a criação de uma frente parlamentar em combate das desigualdades regionais e o desenvolvimento da metade sul. Eu queria que o senhor explicasse aos ouvintes, então, a iniciativa, o porquê da iniciativa. Bom, Fábio, hoje completo 2 meses na condição de deputado estadual, assumi no dia 7 de abril, e quando candidato que fui, deixei claro um compromisso perante toda a comunidade da metade sul do estado, que iria tentar dar o protagonismo necessário e o comprometimento merecido para a região, uma vez que nós temos também um reconhecido e incontroverso déficit democrático na região. Nós temos menos representação parlamentar do que todas as demais. Sim. E esse talvez seja um dos pontos cruciais que façam com que a metade sul cresça menos que a metade norte. Hoje, vou começar dando um relato assim, do número de deputados federais. São 31 deputados federais. Apenas 2 são naturais aqui da metade sul e atuam na metade sul com prioridade, que é o deputado Daniel, lá de Pelotas, e o deputado Afonso Ram, do município de Bagé. Temos, claro, que reconhecer o esforço de alguns parlamentares que se dedicam, que atuam aqui na região, mas naturais daqui, apenas 2. Quando o assunto é deputado estadual, são 55 parlamentares, nós temos hoje, com a minha presença na Assembleia, 7 deputados estaduais. Sendo que o total de eleitores, a estrutura que nós temos aqui nesses municípios da metade sul poderiam nos dar, pelo menos dos 55 deputados, em torno de 18 a 20 vagas, naturalmente pelo número de votos que teríamos. E no que diz respeito à Câmara dos Deputados, das 31 vagas, nós teríamos pelo menos 11 vagas se fosse pelo número de eleitores. Eu queria que tu repetisse para mim, por favor. Eu vou anotar aqui. Deputado estadual, pelo número de eleitores, nós teríamos condições de botar quantos deputados na nossa região? Aproximadamente 20 deputados. Aproximadamente 20 deputados Hoje estaduais. São 52 na Assembleia, né? 55 deputados. 55. Então, de 20 para 55, tá. E deputado... nós temos 7. Tá, e hoje nós temos 7, boa. E é boa não é boa não. E quantos deputados federais a região por voto poderia botar? Aproximadamente dos 31, a gente poderia ter em torno de 10 a 12 deputados. Isso varia muito de acordo com o coeficiente eleitoral que se apura em cada eleição. E nós estamos Mas com teria quanto um hoje? terço. Teria no mínimo um terço dos federais. E nós temos 2, naturalmente, daqui, que é o deputado Daniel e o deputado Afonso Ram. Eu não quero aqui parecer que eu estou criticando os deputados de outras regiões que atuam aqui, nem desmerecendo o esforço de cada um deles. Pelo contrário, eu estou constatando uma realidade. Essa realidade de 2021 era ainda pior lá em 2018, até 2018. Em 2018 nós só tínhamos um estadual aqui da região, um federal da região, melhor dizendo, que era o Afonso Ram. Não existia nem o Daniel. E estaduais eram apenas 6. Essa é a realidade. Historicamente, Fábio, não quero dizer que isso seja o principal fator, mas historicamente a gente percebe isso. Vivemos uma democracia. E o que é democracia se não um sistema onde a vontade da maioria deve prevalecer? Quando tu tem 55 deputados no parlamento e só 6 trabalhando uma região, obviamente, né, onde a vontade da maioria prevalece, a região norte acaba sendo favorecida, seja com emendas parlamentares, com projetos, com captação de recursos e também com políticas públicas que são formadas. A metade sul, nos últimos 100 anos, e é um registro que todos os dados econômicos mostram, nos 100 anos empobreceu. Teve um processo migratório, as pessoas da região sul do estado
acabaram indo para o norte e para a Serra do Rio Grande do Sul, e muitos acabaram migrando, inclusive, para outros estados, praticamente colonizando o Mato Grosso do Sul, o Piauí, enfim, tantos outros estados, né, que os gaúchos foram para lá e ganharam espaço, trouxeram seu desenvolvimento. E a gente foi empobrecendo, né, na medida do tempo, foi empobrecendo na região. A industrialização acabou sendo priorizada na Serra Gaúcha, seja com investimentos logísticos, como construção de estradas, ampliação de ferrovias, e nós aqui ficando para trás. A própria BR-116 é um exemplo disso, né? Ela está avançando, está muito próxima de ser concluída, mas ela acontece no mínimo com 30 anos de atraso. Nós temos um superporto em Rio Grande, que é, sem dúvida, o melhor ponto para um porto de todo o Brasil, talvez até da América do Sul, e ele não está lá porque há uma necessidade ou um cuidado de alguém que queira que o superporto esteja lá. Ele está lá porque as condições dele de instalação são as melhores do Brasil, o ponto onde ele está, aquela enseada toda que tem entre a Lagoa dos Patos e o mar favorece, inclusive o acesso de grandes embarcações, e esse superporto não teve também, ao longo do tempo, um investimento logístico mais aprimorado, ou seja, ferrovias, hidrovias, e tampouco houve um estímulo para a construção de indústrias ao entorno do superporto. Nós tivemos regiões do Brasil com construção de zona franca, com isenção de tributos próximos a alguns portos, como é o caso lá do Porto de Pernambuco. Então, toda essa questão torna a região sul do estado mais pobre. Os nossos indicadores econômicos e sociais aqui, Fábio, eles são praticamente os mesmos do Nordeste brasileiro. Quando eu digo a nossa região, a região sul, é essa região que a gente pode dizer assim, que vai de Guaíba até Uruguaiana. E, claro, a gente bota também na metade sul os municípios ali de Capivari até o Chuí, que fazem aquela costa da volta da lagoa entre o mar. Exato. Que são municípios que têm uma mesma característica voltada à produção primária, que tem, né, uma população que historicamente é pouco estimulada à industrialização e que não possui investimentos. Os nossos indicadores, repito, econômicos e sociais são equiparados ao do Nordeste brasileiro. Lá no Nordeste brasileiro, os municípios com menor índice de desenvolvimento humano, o IDH, eles recebem uma parcela maior do fundo de participação dos municípios para estimular seu crescimento. Alguns municípios do Nordeste brasileiro que possuem indicadores igual ao do sul do Rio Grande do Sul têm estímulo para que empresas construam as suas bases ali, pagando menos tributos, tornando mais atrativa a industrialização e a geração de emprego, de mão de obra, né? E nós aqui, não, nós somos vistos pelo Brasil num todo como um estado rico, um estado pujante, quando nós temos 2 Rio Grandes do Sul dentro do Rio Grande do Sul, né? A tentativa de construção dessa frente, que já foi protocolada, agora em breve será instalada, é justamente para dedicar uma política permanente de debates e discussão. Por incrível que pareça, né, Fábio, nós temos frentes parlamentares em defesa da Serra Gaúcha, tínhamos frentes parlamentares em defesa da fronteira oeste, e frentes parlamentares aos montes sobre diversos assuntos segmentados. O que eu entendo, primeiro, nós precisávamos de uma construção, de um debate e uma unidade regional. E segundo, por mais importante que seja a gente discutir o problema do arroz, o problema do fumo, o problema do soja, por exemplo, que são culturas que estão relacionadas a gente, assim como discutir a indústria, o comércio, eu acho que mais importante do que discutir um ponto específico, a gente discuta o coletivo. Não basta a gente olhar o problema da árvore, a gente precisa entender que essa árvore está dentro de uma floresta. Essa analogia que eu faço é assim, não adianta a gente discutir o problema da lavoura arrozeira sem antes discutir o contexto geral que envolve a metade sul do estado, onde a lavoura arrozeira está bem estruturada. Não adianta a gente discutir o problema do comércio aqui da zona sul do estado, sem discutir o problema também do desenvolvimento de toda a região. Essa é uma questão que a gente está buscando aqui na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar para grandes debates no que diz respeito à metade sul. E estimular a partir dessa frente parlamentar uma atualização das demandas da região e também listar as nossas oportunidades de crescimento, para quem sabe que possamos ter uma política permanente
de atenção de atrativos para essa região do estado. O Marco, deputado Marco Vinícius falando conosco, eu concordo plenamente contigo. Tu tá falando, eu tô vivendo, me lembrando de algumas coisas que eu vivi agora nesses anos. Na questão do turismo, por exemplo, eu tô fazendo agora um turismo alternativo, assim. Eu só não fui para barraca ainda, mas assim, eu gosto de lugares onde o pessoal não vai geralmente de turismo. E eu vejo um desenvolvimento no que diz respeito a, por exemplo, a vias, as estradas, pequenas estradas que ligam entre pequenos bairros ou pequenos municípios entre um e o outro do norte do estado, nordeste do estado, Serra Gaúcha, coisa que aqui eu não imaginaria nós ter uma ligação do jeito que está acontecendo lá. Eu acho isso, Marcos, não é o contrário que tu está dizendo, reafirmando. Nós sem termos pressão política, nós não vamos ter igualdade de tratamento no que diz respeito à distribuição de verbas para qualquer tipo de obra. Eu vi uma ação de vocês, deputados, agora, com a questão de Cerro Grande do Sul, junto ao governador. Né? Tava o deputado José Nunes e o deputado... Edson Brum. O Edson Brum. O que eu vejo isso aí, tchê? Não interessa o partido que tu tá, mas a turma se fecha numa posição. Olha, vamos trabalhar hoje por Cerro Grande? Vamos. Então todo mundo se fecha em Cerro Grande. Olha, conseguimos uma obra de Cerro Grande? Olha, vamos fechar lá pro Mariana Pimentel? Vamos. Te gruda pra lá. E assim nós vamos. Agora, enquanto nós ficar com essa coisa, e o número que tu falas é um número expressivo. De 20 deputados que nós poderíamos ter, 18 a 20 deputados estaduais, nós temos 7. De 10 deputados federais, nós temos 2. Isso mostra a diferença brutal que nós temos. De 31 federais, nós temos apenas 2 hoje, né? É essa que é a grande dificuldade, né? Nós poderíamos ter até 11, mas temos só 2, né? Na hora da divisão das emendas parlamentares, é óbvio que as pessoas que estão no norte do estado acabam priorizando esses recursos para lá. Eu vou te dar um exemplo, Fábio, só para ir na linha do que tu disse. Tem um município que eu conheço, que eu frequento ali com alguma recorrência, que é o município de Dois Irmãos. Sim. Lá em Dois Irmãos, né, tinha um deputado que atuava ali na região, que era o deputado Renato Molin. Ele não foi reeleito. Hoje tem o Marcel Van Hatten, que foi eleito, que é da mesma cidade de Dois Irmãos, né? Mas o Renato Molin, deputado federal, ele conseguiu recursos para fazer uma ligação asfáltica entre Sapiranga e Dois Irmãos. Mais ou menos 30 quilômetros. Com emendas do seu mandato, emendas do gabinete dele, do mandato dele. Com cidades assim, eu repito, né, como aqui, Cerro Grande do Sul, 30 quilômetros faltando para ter asfalto. Amaral Ferrador, um pouco mais de 40. Não é um asfalto qualquer, né? Não é uma ligação para ligar uma cidade a outra por dentro de um bairro. E nem botar esses municípios de cara para a BR, seja 116 ou uma RS desenvolvida, como se tem ali no Vale dos Sinos. Não, é um acesso secundário asfaltado com a construção de uma rodovia. Isso acaba sendo tratado com prioridade. A gente pode ter, Fábio, o governador da metade sul do estado, mas a gente vive numa democracia, a gente precisa entender isso. Não adianta o governador querer trazer tudo para cá, porque os deputados vão fazer pressão para ele levar as coisas para lá. Tá cortando um pouquinho, Marcos. Exatamente. Se tu vive numa democracia, cortou aqui, né? Cortou. Entrou uma ligação. Mas como eu dizia, se tu tem uma democracia, né, Fábio, tu tem 55 deputados, é óbvio que o governador pode ser de Camaquã. Não significa que ele vai conseguir cuidar de Camaquã como prioridade se o parlamento está para outro lado. Uma frente parlamentar como essa não vai resolver todos os problemas, evidentemente que não. Mas ela vai começar a estimular esse debate com mais recorrência. O assunto Metade Sul não vai ser um assunto eventual. Ele vai se tornar um assunto permanente. Na Assembleia Legislativa, como eu digo, né, hoje completo dois meses como deputado, o que acontece lá no plenário, nas galerias, eu digo, não é ali que se define as coisas, né? Ali no plenário é o espetáculo do dia da votação. As grandes discussões e as definições passam pelos debates internos, aquilo que acontece dentro das comissões. Eu faço parte de 3 delas, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, de Segurança, Serviço Público e Defesa do Consumidor.
É ali que acontecem os debates. Enquanto, nesses 2 meses, a região começou a ter agora representação na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Durante 3 anos dessa legislatura, né, quase 3 anos, nós não tínhamos representação ali. Agora começamos a ter. Então, uma frente parlamentar também estimula esse mesmo tipo de discussão, esse mesmo tipo de processo. O dia da votação é o dia onde as coisas já estão prontas, é só dizer sim ou não. Tudo que se constrói no bastidor, que são nas comissões. E a gente até então, aqui na Metade Sul, né, temos muito pouco, temos figurado muito pouco como protagonista nesse trabalho. Deputado, vamos fazer o seguinte, a hora que tiver instalada a comissão certinha, conta com a Rádio Acústica FM para ser um dos pontos aí de introdução, de repercussão dessa comissão que nos interessa muito, viu? Sou fã disso. Muito obrigado, Fábio, com certeza. Vamos sim, e vamos precisar muito da Rádio Acústica também, porque eu sei que ao longo da tua história pessoal, inclusive como empreendedor, né, como agente público também que foi, tu tens muitos dados, muitas informações que dizem respeito aqui à região. Essa frente parlamentar provavelmente vai ser instalada até o final do mês. Nós vamos discutir se faremos essa instalação em Porto Alegre, dentro da Assembleia Legislativa, ou se terá a possibilidade de fazer no interior. Eu tenho buscado sempre tentar aproximar o interior da Assembleia, mas com a pandemia muitas vezes as coisas ficam difíceis. Acaba dificultando. E quero percorrer muito, assim, muitas câmaras municipais, as universidades, para provocar esse debate. Tem muito dado, tem muita informação que justifica a região ter um tratamento diferenciado, priorizado, inclusive políticas permanentes de estímulo e investimento na região. Muito bom. Deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, muito obrigado. Uma boa semana de trabalho para ti na Assembleia, tá bom? Muito obrigado, Fábio. Obrigado a toda a equipe da Rádio Acústica aí. Sempre um prazer falar com vocês. Valeu. Até mais.